Sou Adriana Moura, terapeuta integrativa de saúde e estética. E quero contar um pouquinho a respeito da minha história, da minha trajetória, do que me trouxe até aqui. Por que hoje eu defendo a abordagem integrativa dentro da área da estética? Vamos viajar, uma pequena viagem no tempo. Quando eu era moleca, de 14 anos, eu já falava, eu já desejava entrar na área da saúde. Pouco conhecimento, não sabia exatamente onde que eu me encaixaria na área da saúde, mas eu tinha aquele desejo. Eu adorava, eu me encantava quando eu via alguém com jaleco branco. Chamava muito a minha atenção. Bom, os anos passaram, cresci, decisão, qual é a formação, qual é a faculdade. Porém, as circunstâncias da época me obrigaram a primeiro trabalhar para então estudar. Ou seja, comecei na área administrativa, que dentro dela existiam algumas exigências, onde eu precisava estudar dentro da própria área. Então, eu comecei a estudar administração primeiro, fui crescendo profissionalmente, depois fiz ali algumas especializações, me tornei gestora de equipes, inclusive. Antes mesmo da minha transição, eu atuava como líder de equipes, tanto equipe de campo como equipe interna. Trabalhei durante quase 10 anos para a NET, depois fui trabalhar para a Vivo. Ouviram já falar da NET, Serviço de Telecomunicações? Pois é, trabalhei na época da NET. Depois ela migrou ali, para Claro, hoje é Claro Serviços. E fiz muitos amigos, tive experiências incríveis, trabalhei com profissionais incríveis, que eventualmente entram em contato comigo querendo me tirar da estética, mas eu falo, não, só que não. Até para entender agora, Quando eu falo dessa transição, falei anteriormente aí do jaleco, eu dentro da área administrativa, da área de gestão comercial, eu guardei dentro de mim, aqueles sonhos de infância, e eu pensava comigo, no momento certo, no momento oportuno, eu vou estudar para trabalhar na área da saúde, eu vou ingressar na área da saúde. E no meio do caminho, eu fui conhecendo a estética, porque eu como gestora, aquela pessoa que estava sempre ali, interagindo com os outros, com clientes, com funcionários, com equipes, então eu tinha que estar bem. E é óbvio, eu, como todas as mulheres, eu tinha as minhas vaidades, mas como trabalhava muito também, existiam ali, alguns excessos, que aconteciam por conta da própria área. Então, durante um período, por conta do próprio trabalho, eu não praticava atividade física, me alimentava super mal, tinha hora para começar, mas não tinha hora para terminar minha atividade profissional, muitas vezes, ia para casa ainda tinha reuniões, relatórios, já começava o dia com reuniões, então era uma rotina maluca. E é claro que essa rotina maluca, me fez com que os sintomas aparecessem, Um deles, acne. Comecei a ter muita acne no rosto, excesso de peso, por conta de uma alimentação irregular. Eu não era nada cuidadosa com água, não era mesmo. Bom, foi aí que em um determinado momento eu falei, poxa, olhar no espelho e falar, poxa, não tá legal, A maquiagem já não tá disfarçando tão bem a aparência da pele. Então foi onde eu comecei a buscar cuidados estéticos. E a primeira clínica, que eu nunca vou me esquecer, porque foi dali que veio a inspiração para a área da estética, ela se chama Castanha Chá. É uma clínica de Santo André, que não sei se ainda existe, se ainda está lá, mas foi lá que tudo começou na minha vida. E quem cuidou de mim, quem me recebeu, quem me acolheu, porque o atendimento foi muito especial, inclusive, desde o primeiro momento, então por isso que eu falo que foi uma grande inspiração para mim, foi a Simone, fisioterapeuta externa. Simone que fez ali uma avaliação, nós conversamos, falei das minhas queixas. A princípio eu fui mais para o cuidado da pele, porém eu vi que naquela clínica ofereciam outros serviços também, que abordavam o corpo como um todo, e me interessei, comecei procedimentos estéticos ali e não parei mais. Fui conhecendo vários outros serviços que a clínica oferecia. E interessante, eu quero ressaltar aqui, que eu tinha aquele trabalho que me exigia muito, porém, eu tirava 1 hora do meu dia para me cuidar. Eu comecei a fazer isso, eu coloquei isso como algo determinante. E quando eu ia para lá, meninas, assim, pessoal, quem tá me assistindo, quem tá vendo esse vídeo, era assim um momento tão bacana que eu me desligava de tudo, que só existia aquela terapia, aquele toque
e a sensação de bem-estar. Era isso que existia naquele momento. Era uma horinha que para mim valia um dia inteiro, porque me fazia tão bem, tão bem. Eu tinha necessidade de estar ali, de tirar uma hora para me cuidar. E fui vendo os resultados. E nas conversas com a Simone, ali eu falei para ela: Simone, eu quero muito, sempre desejei muito entrar na área da saúde, mas eu não tinha imaginado que essa área poderia ser estética. E aqui, tendo esses cuidados, recebendo esses cuidados, hoje eu tenho convicção que a área é a área da estética. Foi aí que tudo começou. Aí começa ali, ó, virar a chave, mindset. Foi ali que tudo começou. Ai, olha só. Imaginem, eu gestora, eu formação em administração, especialização em recursos humanos, MBA em gestão de negócios, imagina, né? Eu em ascensão, recebendo propostas, né, para ter promoções, e de repente eu chego com essa, né? Olha só, converso com a diretora da empresa e falo para ela que eu, né, estava ali justamente para comunicá-la que eu iria sair da área, ia para a área da saúde, já estava decidida, e que eu gostaria de combinar com ela a minha saída, né? Ou seja, passar, né, toda aquela minha demanda, as minhas responsabilidades para um outro profissional, e dar tempo para ela também, né, encontrar um outro profissional. Então, o que eu queria ali mesmo era combinar a minha saída com ela. Ela ficou chocada. Ela falou: não acredito que você vai abrir mão de tudo que você estudou, de tudo que você conquistou para passar creminho. Eu não acredito. Vocês acreditam que ela falou desse jeito comigo? Mas, gente, eu tava tão decidida, tava tudo tão certo pra mim, que pra mim não fez diferença nenhuma. Eu não me incomodei. Tá tudo certo, Emily, é isso que eu quero, eu tô decidida, mas não vou deixar você na mão, vou te ajudar, né, até mesmo a encontrar um novo profissional para me substituir. Bom, foi assim então que tudo começou, né? Ela fez para mim uma proposta final, né, para ficar mais 2 anos ainda na empresa, olha só, ainda fiquei mais 2 anos com ela. E eu achei mega interessante a proposta que ela me fez, que veio de encontro com o que eu queria, porque eu também buscava qualidade de vida. Minha vida era uma rotina maluca, eu tinha uma rotina realmente... Na verdade, eu não tinha rotina, né? Eu só sabia que eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, estar 7h30 na empresa, e 8 horas da noite, 9, enfim, né? E trabalhando isso, morando em São Paulo, capital. Na verdade, trabalhando em São Paulo, Santo André, né? Trabalhava lá no grande ABC, em Santo André, e morava lá também. Bom, vamos lá. Qual foi a proposta que a Emily me fez? E ela fez a proposta, depois ela me falou que o interesse dela é que eu me encantasse a ponto de desistir desse sonho, de desistir de sair da empresa, né? A proposta dela foi: Adriana, nós recebemos um convite da Vivo para implementar uma base no Taquaral, em Campinas, para também implementar uma outra base em Leme, além de Santo André. Santo André, expansão. Nós iríamos ainda aumentar as nossas equipes, tanto interna como externa, em Santo André, implementar mais uma base no Taquaral, em Campinas, e em Leme, interior de São Paulo. E é óbvio, né, que ela me fez uma proposta financeira também super interessante, e eu vi ali uma oportunidade de mudar tudo, mudar algumas coisas que eu já queria mudar em relação também à vida pessoal, que é sair da capital, pessoas que gostam muito da capital, super respeito, gente, quem gosta de São Paulo capital, tá tudo certo, mas eu tinha me cansado já daquela rotina da capital, do trânsito da capital, enfim, eu nasci na capital de São Paulo, fui para Grande São Paulo, trânsito, agitação, zero qualidade de vida no meu caso. Então, eu gostaria realmente de vir para o interior. Então, para mim, aquela proposta dela foi super interessante, porque nós combinamos que tinha prazo de validade. Nós combinamos 2 anos. Então, 2 anos para fazer essa implementação, deixar tudo funcionando, e aí nós teríamos ali um novo profissional que ficaria no meu lugar, para que eu ingressasse na área dos meus sonhos, na área da saúde estética. Olha só. Foi muito interessante, porque quando eu aceitei essa proposta, ela também concordou, aí ela ainda falou pra mim: mas se você mudar de ideia, você me fala, provavelmente você vai gostar muito dessa região e tal, e foi o que aconteceu, né? Aí o Ney, que era o diretor de operações, me trouxe para conhecer a região de Campinas. Eu não conhecia nada em Campinas. Quando ele me levou ali no Taquaral para conhecer o novo endereço,
eu me apaixonei por Campinas. Eu adorei, adorei a vegetação, as vias, aquele parque, a lagoa ali do Taquaral, tudo aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, poxa, imaginem, eu estou em Santo André, na cidade de Pedra, e sou levada a conhecer um outro ambiente com muita vegetação, onde eu vi as pessoas ali, né, praticando atividade física, praticando esportes. E eu estava em um endereço de frente para a lagoa. Minha sala ficava num janelão, vi um janelão onde tinha toda uma paisagem ali, né, daquela lagoa. Eu falei, poxa, que bacana esse lugar, eu quero morar aqui. Ali eu tomei essa decisão também de morar aqui em Campinas. Como vocês podem ver, né? Eu ainda estou aqui, não pretendo sair. Já estou falando há mais de 8 anos isso, hein? Já se passaram 8 anos. Bom, vim pra cá, comecei esse processo de implementação, de contratação, de planejamento estratégico para a empresa. E o que veio também, né, com isso? Um curso. Falei, poxa, foi aí que eu comecei a minha formação, a minha primeira formação na área estética. E quando eu vim para cá, eu falei, eu vou já morar lá, já vou buscar um local onde uma instituição onde eu possa já começar a me preparar para a área da estética. Inclusive, eu tinha a intenção de aprender a base, eu queria entender todo o mecanismo. Desde os tratamentos, entender sobre pele, sobre anatomia, entender sobre a cosmetologia, quais são os cosméticos ideais para cada tipo de pele, a respeito do corpo, as disfunções estéticas que acometem o corpo também. Então eu estava assim deslumbrada com tudo que estava acontecendo e com essas oportunidades que se abriram a partir do momento em que eu decidi. Eu tive que decidir ali o que eu queria de fato. Porque quando eu emanei essa mensagem para o universo, é claro que ele me devolveu em oportunidades que depois foram apresentadas a mim. Comecei a estudar enquanto fazia esse trabalho de implementação, onde aqui no interior, né, quando nós estamos na capital, nós chamamos Campinas de interior, tá? Hoje eu sei que de interior não tem nada, né? É uma metrópole enorme, né? Que tem tudo, né? E eu lembro que aqui os hábitos, o estilo de vida, inclusive dos funcionários, era completamente diferente. Então aqui as pessoas realmente respeitavam o horário comercial. É que São Paulo a gente não respeita muito não, até por conta do trânsito. Muitas vezes encerra o expediente e nós ficamos lá trabalhando ainda mais 1, 2 horas, 3 horas, justamente porque sabemos que é o tempo que ficaríamos parados no trânsito. Então vamos ficar aqui trabalhando, adiantando alguma coisa, isso era muito comum lá. Aqui não tinha trânsito, gente. Eu estava a 10 minutos de casa. Assim, eu via tudo de uma forma assim, tão positiva, sabe? E estava muito feliz. Sabia que tinha acertado na minha decisão. Então aqui eu passei a ter mais qualidade de vida, eu tinha ali horário, né? Tanto de expediente, depois eu ia fazer meu curso, né? E o meu descanso. Comecei a treinar, dei continuidade aos cuidados com a minha saúde. Bom, olha aí. Bom, uma vez, né, já passado, então vamos lá, passaram-se ali quase 2 anos, eu, né, entendi que a minha missão já estava cumprida com a Emily, sentei para conversar com ela novamente, com o Ney, entreguei ali, né, o meu bastão, passei adiante para um outro profissional que assumiu as bases, porque nesta época eu respondia por Taquaral, Leme e Santo André. Passei o bastão adiante e fui em busca da realização do meu sonho. Era aquilo que eu realmente desejava. Agradeci, inclusive sou muito grata a essas pessoas. Foi uma grande bênção na minha vida ter conhecido essas pessoas. Aprendi muito na área corporativa. Foi muito importante para mim ter passado por ela, porque quando eu entrei na área da estética, agora como dona, né, do meu próprio negócio, toda essa experiência, ela se somatizou, sem dúvida nenhuma, né, aos conhecimentos que agora então adquiridos dentro da área da estética. E bora, né, eu fui buscar um lugar para me trabalhar, queria ter meu espaço. E eu já fui buscar um espaço, inclusive antes mesmo de terminar meu curso, na ocasião, técnico estética, que foi meu primeiro curso na área. E olha só, trabalhei em clínicas também, porque eu queria ter a experiência das clínicas, para mim era muito importante. Então, eu até digo, né, quem está começando, é valiosíssimo, né, passar por outras clínicas para vivenciar na prática a experiência. Inclusive,
tive experiência em 2 clínicas muito boas, muito importantes da minha trajetória agora dentro da área da estética e fui buscar um espaço para trabalhar sozinha. Comecei em carreira solo, trabalhando sozinha. O meu objetivo era trabalhar com estética, mas eu já tinha aquele desejo, era encontrar um ambiente, uma sala, um espaço que estivesse inserido com outros profissionais da saúde. E olha, quando a gente deseja, quando a gente coloca dentro do nosso coração, podem ter certeza, acontece. Porque as coisas aconteceram para mim do jeitinho que eu desejei. Eu vejo muitos profissionais da estética que aí, né, vai muito da condição e decisão de cada profissional. Então, e oportunidades também, né, que se abrem. Então, existem profissionais que vão trabalhar com a beleza, dentro dos salões, existem profissionais que optam por trabalhar em casa, então elas, né, separam um ambiente para atendimento na própria residência. E existem as clínicas de estética. Então, olha só, né, dentro dessas opções, eu fiquei na opção da clínica, porque o meu desejo também era entregar algo que já fosse um pouco além da estética. Por mais que estava trabalhando com a estética tradicional, convencional, né, como queiram chamar, eu queria estar inserida em um ambiente muito mais multidisciplinar e voltado à própria área da saúde. E foi o que surgiu para mim, uma oportunidade de locar um espaço com outros profissionais. Então, eu comecei uma clínica onde já tinham ali na clínica fisioterapeuta, psicóloga, nutricionista, psicopedagoga. E isso foi muito bom, porque eu atendia, né? Passei a atender, inclusive, clientes da própria clínica, pacientes da própria clínica. Então, construí ali parcerias, fiz um trabalho muito bacana, né? Para que as pessoas me conhecessem. Olha só, até então como esteticista. Eu fiz exatamente o que todas as esteticistas, todas as pessoas que começam fazem, né? Quando querem ter ali sua carreira solo. Então, muitas vezes, inclusive, trabalhei gratuitamente, justamente para que as pessoas conhecessem o meu trabalho. Então, eu entregava vouchers para os profissionais, para que eles entregassem para os pacientes, para que viessem conhecer o meu trabalho. E foi assim que eu comecei na área da estética. Foi desta forma que eu comecei. Os anos se passaram, fui, claro, buscando sempre aperfeiçoamento. Então, participava de congressos, de feiras, fiz muitos cursos livres dentro da área da estética, um bocado de diplomas, Stewart, MAF, que é um método de drenagem muito bacana, que eu amo, inclusive, esse eu faço muito até hoje. Fui fazer cursos de especialização de drenagem pré e pós-cirúrgico. Fui fazer cursos de especialização, tratamento de celulite, de gordura localizada, abordagens, as técnicas, aparelhos, entender a respeito dos aparelho de radiofrequência, vamos trabalhar ali rejuvenescimento de pele e olha só, né? Então depois de muitos cursos ali, né, já trabalhando na área também da estética, inserindo esses conhecimentos todos com abordagem dentro da estética tradicional, e que as coisas foram acontecendo de uma forma super positiva, tinha ótimos resultados, porém existiam algumas situações, com todo profissional da área, tem também, que eu sei, que é normal, inclusive, que tenha, existem situações que os resultados não aconteciam da forma esperada, da forma planejada. Ou seja, né, nós fazíamos ali todo um planejamento com base na avaliação, na anamnese, e ali traçava um plano, uma conduta protocolar para aquela pessoa, com base em todos os ensinamentos, inclusive os conhecimentos vindos, né, dos ensinos, dos cursos, né, onde nós já sabíamos, né, dos resultados que nós poderíamos alcançar, mas por mais impecável que fosse, a orientação que fosse impecável, o acompanhamento fosse impecável, a conduta profissional fosse impecável, os resultados não vinham da forma como nós, eu e aquele cliente esperávamos. Então, isso me deixava realmente intrigada. Falei, poxa, por que eu não consigo melhorar a queixa daquela pessoa? Por que eu não consigo resultados melhores com aquela pessoa? Por que com aquela pessoa o resultado trava, não avança? Isso me deixava intrigada.
Mas até aí, eu ia buscar as respostas nos congressos. Todo o congresso de estética, eu via ali as abordagens, quais seriam os palestrantes, a temática, poxa, eu tenho bastante dificuldade aqui nessa situação de gordura localizada, vai ter um palestrante XYZ que vai falar a respeito, que vai trazer o que tem de mais avançado a respeito, vou para esse congresso, vou assistir, vou estudar a respeito. Bom, assim fazia, investia em produtos, investia em equipamento, mas ainda assim algumas situações ficavam travadas. E aí, gente? Quem já não passou por isso? Quem ainda não está passando por isso? Mesmo com experiência na área. Então, olha só. Então chegava um momento que renovava, vamos fazer, né, mais um ciclo desse tratamento, vamos mudar, ajustar, vamos entender o que está acontecendo lá fora, como é que está o estilo de vida, o que você vem fazendo, como é que está a sua alimentação, né? Bom, e mesmo assim, alguns estados realmente não avançavam. Então, chegava um momento que a pessoa acabava até desistindo. E eu percebia, por mais que ela não falasse, que eu vou ter que investir em uma situação inesperada, vou precisar parar por um período. Ela não me falava, né, que porque ela não estava tão feliz com os resultados. Eles não falam mesmo, gente. Difícil, né, um cliente falar assim, porque eles veem a nossa dedicação, eles veem o nosso empenho em ajudá-los. Então, eles veem, poxa, a Adriana tá ali fazendo tudo que ela pode mais um pouco para que eu tenha o resultado que eu desejo. Mas não avança, não tá acontecendo. Então, uma pessoa não fala claramente, olha, o que você tá me oferecendo tá resolvendo meu problema. Eles não falam, eles vão embora. Acontece alguma coisa e eles vão embora. Não que não aconteça de fato, tá? Acontece sim. Mas aquilo que nós estamos oferecendo deixa de ser uma prioridade para eles. Justamente porque eles já viram que os resultados não vêm da forma como eles esperam. E isso acontecia, gente. Acontecia. E eu acredito que acontece com vocês, sem dúvida nenhuma. Com quem está me assistindo. Acontece, ou acontecia, ou já aconteceu em algum momento. O que aconteceu, né? Então, tudo bem, continuo estudando, continuo participando de congresso, continuo fazendo meus cursos de especialização, porque, como todos sabem, na área sempre temos novidades. Algumas não são tão novas assim, foram só repaginadas, mas nós sabemos que é uma área aí, que é uma área muito rica. Todos os anos temos ali novidades. Só que o que aconteceu no meio do caminho? No final de 2018, fiz um check-up. E nesse check-up, houve uma suspeita em relação à minha saúde, que entrou ali em uma investigação. Então foram solicitados alguns exames. E aquela suspeita me deixou super intrigada. Não é possível, o que está acontecendo? Sempre tive tão boa saúde. E por mais que não tivesse ainda nenhum tipo de sintoma, né, mas naqueles exames eles apontavam ali uma possível futura doença. Nessa época, eu fui, obviamente, né, buscar fazer tudo que foi solicitado. E comentando com uma amiga a respeito dessa suspeita, ela falou para mim a respeito de uma terapia nova, uma terapia natural, uma terapia que atuava em várias disfunções, inclusive infecções, situações de inflamações. Ela controlava a inflamação, ela combatia uma infecção, ela modulava o sistema imunológico. Uma terapia natural com toda essa potência, né? Falei, poxa, que interessante. Que terapia é esta? Aí ela me disse onde era aplicada, numa clínica, inclusive, próximo ao bairro que eu morava, né? Aqui em Campinas. E eu fui nessa clínica para conhecer essa terapia integrativa. Olha só, foi ali que eu tive o meu primeiro contato com a ozonioterapia. Conversei com os profissionais a respeito, quis entender um pouco mais a respeito do mecanismo de ação dessa terapia e me submeti ao tratamento. É um tratamento natural, não traz nenhuma reação adversa, só que ele tem um poder impressionante no nosso organismo. A partir da primeira sessão já comecei a observar diferença muito importante no meu organismo, na minha disposição física, na qualidade do meu sono e dei sequência. Fui fazendo ali as sessões da forma como os profissionais, né, construíram para mim o protocolo e, ao mesmo tempo, passando pelo processo de investigação, onde eu fui acompanhada por 2 anos. Olha só, falei de 2018, hein?
Entrando em 2019 agora, final de 2019, em tratamento, me sentindo super bem e a cada 6 meses passando por uma bateria de exames. Só que olha que interessante, cada vez que eu ia repetir os exames, o profissional da saúde, especialista, via os meus resultados e falava, não mudou nada, tá tudo igual, não evoluiu, também não sumiu. Vamos continuar investigando. Mais 6 meses passaram e eu usando terapia, buscando também cuidar da minha saúde ainda mais, né? Com alimentação, atividade física. Passaram mais 6 meses, vou lá de novo, outra bateria. Bom, conclusão. Eu ainda em tratamentos, me sentindo super bem, trabalhando com a minha estética, trabalhando na clínica, fazendo tudo aquilo que eu sempre gostei de fazer, né, nos meus atendimentos. Continuava ainda tendo situações de clientes também que iam bem até certo ponto, mas depois os resultados não avançavam mais, né? Então, olha só, as coisas estavam acontecendo, minha vida continuou. Final de 2019, no dia do meu aniversário, dia 30 de dezembro, eu vejo um vídeo ali, estava na casa da minha mãe nesse dia, em São Paulo, e vi uma reportagem. A reportagem era da China, falava de uma nova doença, de uma nova gripe, onde essa gripe evoluía para uma pneumonia muito rapidamente, e já existiam pessoas morrendo ali, né, em um curto espaço de tempo, por conta dessa nova gripe, do coronavírus que eu estou falando aqui. Isso foi bem no finalzinho do ano, né? E virou o ano, começa janeiro, fevereiro, carnaval, e como todos sabem bem, após o carnaval, vimos que não estava só realmente na China, foi avançando por outros países, acometeu também Brasil, e quando foi em março nós tivemos nosso primeiro lockdown. Um caos. Um caos na vida de todos, sem exceção, né? E claro que em algumas áreas profissionais teve um impacto tremendo para todos, sem exceção, mas em algumas sabemos que mexeu muito, impactou muito, né? Mudou a forma, inclusive, né, de se trabalhar. Foi aí que se começou, principalmente aqui no Brasil, né, a atividade home care, o trabalho home care, ou em casa, né, o trabalho em casa. E eu lembro que para nós, imagina, gente, nós esteticistas, fiquei chocada na época. Eu falei, meu Deus, como que vai ser daqui para frente? Para nós que trabalhamos com contato direto, contato físico direto. E eu sei o quanto outros profissionais da área ficaram também muito balançadas, profissionais que estudaram comigo, que se tornaram depois profissionais da área, que eu vi desistirem, buscando outras fontes de renda e que inclusive até hoje não voltaram mais para a estética. Enfim, foi uma época muito difícil, onde eu também fiquei muito impactada, porém olha o que aconteceu na minha vida. Olha só. Vocês lembram lá da ozonoterapia? Nesta época, eu recebi o convite para ajudar, para ser uma assistente naquela clínica, na clínica da qual eu estava em tratamento com ozonoterapia. Porque nessa época, onde os casos começaram a aumentar aqui no Brasil e ainda não havia vacina, não havia nenhuma forma eficaz de combater esse vírus, aquela clínica passou a atender muito mais. Ela atendia muitos pacientes com Covid-19. E eles precisavam de ajuda, eles precisavam de profissionais para ajudá-los e perguntaram se eu poderia ajudá-los. E eu fui para lá, fui ajudá-los. Comecei então a trabalhar junto com eles, ajudando-os, dando assistência e em algumas situações, inclusive, associando alguma terapêutica da estética junto com a ozonoterapia. E ali eu comecei a ver resultados surpreendentes em relação a até essa abordagem estética também. Olha que interessante, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa começava a fazer a terapia com ozônio para a questão da saúde dela, porque estava ou com a gripe ou com outro processo inflamatório, e ela ia se sentindo bem. E nós conversávamos ali, perguntava assim, poxa, você também trabalha com estética? Olha, né, tô com milho, poxa, minha pele não tá muito boa, você poderia, né, fazer algum procedimento para melhorar? E aí eu alinhei com os profissionais lá, reservei um espaço para mim e também atuava com a estética ali.
com essas pessoas, inclusive. Gente, assim, aqueles resultados eram surpreendentes. A melhora da pele, quando fazia um procedimento associando com ozônio, ou usando a água ozonizada, usando, inclusive, o óleo ozonizado, dentro ali, né, da prática de tratamento da pele. Aquela pele ficava mais viçosa, regenerava muito mais rapidamente. A pessoa, quando voltava comigo, via aquela pele iluminada, aquela pele bonita, aquela pele saudável, de uma forma completamente diferente daquilo, dos resultados que eu colhia antes. Lembrem-se, estou falando de pessoas que já vinham em tratamento com ozonioterapia sistêmica, então já existia um cuidado com ozonioterapia, visando o organismo dessas pessoas, e além disso, nós associávamos ali a estética. Bom, vamos lá. Passamos pelos processos muito difíceis com a pandemia, dentre os quais, quando surgiram oportunidades, fui estudar mais a respeito do ozônio, procurei os especialistas da área, tenho curso, inclusive, feito na época com o Dr. Fábio Borges, depois fiz mais um curso com o Dr. Rafael Ferreira, fiz residência em São Paulo, uma semaninha de laboratório lá em São Paulo com ozonoterapia, conhecendo e administrando todas as vias. Depois, a ABOS, Associação Brasileira de Ozonoterapia, me afiliei, fiz mais cursos com terapias autólogas e regenerativas através da ABOS, da qual sou afiliada até hoje, participo de todos os congressos e minha vida mudou. Se existiu alguma coisa positiva que a pandemia trouxe para mim, eu posso dizer que foi isso. Foi aí que eu integrei essa terapia integrativa, a ozonoterapia, na estética. Essa foi a primeira terapia que passou a fazer parte das minhas práticas como esteticista depois. Terminado aqueles 2 anos, lembram? Da investigação em relação à minha saúde, o médico especialista falou para mim: Adriana, não precisamos mais ficar repetindo esses exames a cada 6 meses, tem nenhuma evolução, não houve nenhuma alteração, então siga a sua vida. Faça seu check-up anual, seus exames de rotina, siga a sua vida. Não há porquê nós continuarmos a fazer esses exames a cada 6 meses. Está super bem, está tudo ótimo, pode seguir. Não precisou fazer biópsia, não teve nenhuma evolução, e graças a Deus eu estou aqui. Estou bem, continuo fazendo meus check-ups, tudo bem, está tudo, graças a Deus, super bem com a minha saúde. E minha vida profissional aí mudou. Ali eu descobri qual é o meu propósito. E aí eu comecei a integrativa, comecei a estudar cada vez mais a respeito de outras técnicas integrativas. A minha avaliação de anamnese mudou completamente. A partir de então, o meu trabalho, ele passou a ter uma abordagem muito mais ampla com aquelas pessoas que me buscavam. Então, quando eu identificava uma disfunção, eu convidava essa pessoa primeiro corrigir a disfunção do organismo dela, para depois começarmos com os procedimentos estéticos, para depois avançarmos com os procedimentos estéticos convencionais, os quais eu já fazia uso, só que agora é uma etapa antes. Vamos cuidar do sítio biológico primeiro, vamos deixar esse metabolismo em ordem, vamos fazer esse intestino funcionar da forma como deve ser, de uma forma natural e espontânea, sem a utilização de laxantes com frequência, né? Então a abordagem muda. Senti aí também a necessidade de colocar mais uma graduação no meu currículo. Foi aí que eu conheci também a biomedicina, que foi mais um divisor aí de águas na minha vida. E ali eu passo a estudar sobre as patologias, inclusive a biomedicina, ela entrou na minha vida no momento ali da pandemia, que era algo que eu já vinha buscando qual seria o melhor curso, né, para que eu tivesse ainda mais conhecimento, e entendi que a biomedicina era o melhor caminho para entender as patologias, entender o que acontece dentro do corpo, entender os desequilíbrios, para conseguir agregar ainda mais nas minhas terapias, ainda mais meus tratamentos estéticos. Bom, é claro que eu comecei a colher resultados maravilhosos, resultados muito melhores. Comecei a ter ali a satisfação real e genuína dos meus clientes, porque quando eles vinham me buscar, através da anamnese, eu já sabia exatamente
né? O que fazer, como ajustar esse metabolismo. Não adianta aplicar nenhum tipo de técnica estética para redução da gordura localizada em uma pessoa que vai ao banheiro, que evacua só uma vez por semana. Já não fazia mais isso, de jeito nenhum. Ou seja, vamos entender o que está acontecendo com o teu corpo, né? Vamos ajustar esse intestino para ele funcionar direitinho, naturalmente, todos os dias. Então, existiam situações, aí com as novas técnicas aprendidas também sendo utilizadas, então aquilo que identificava que não era patológico, que não tinha nenhum fundo patológico, mas era realmente um desequilíbrio do organismo que passou a virar um hábito, onde a pessoa achou que é normal não ir mesmo ao banheiro, né? Estou falando isso por quê? Porque quando nós falamos, né, de doenças do trato intestinal, nós temos especialistas da saúde para direcionarmos essas pessoas para que sejam tratadas da forma adequada. Essa é uma situação. Mas quando é uma disfunção por estilo de vida, é claro que nós, profissionais da área da saúde, esteticista é profissional da área da saúde, com as ferramentas corretas, com as técnicas corretas, nós podemos ajudar essa pessoa. E foi o que eu comecei a fazer. Então, primeiro, desinflamava, ajustava aquele metabolismo, colocava para funcionar da forma correta, natural, usando de técnicas naturais. Entenda, as terapias integrativas utilizam-se de técnicas naturais. E, à medida que eu ia, né, alcançando resultados ali, então, esse exemplo que eu estou dando, que eu falo, inclusive, em outros vídeos, né, é um exemplo muito interessante, porque essa pessoa que me procurou, ela só ia uma vez por semana, ainda quando ela tomava laxante, evacuar. E o que incomodava? A distensão abdominal, volume abdominal. Quando passei uma proposta terapêutica, entendi o que estava acontecendo com ela, passei a proposta terapêutica, comecei ali a utilização das técnicas, né, que são técnicas que nós já podemos implementar, inclusive, a qualquer momento. Não exige investimentos grandiosos, né? Então, técnicas implementadas, o que ocorre ali é só que eu tenho uma etapa que antecede a estética convencional. É só isso. E essa etapa, ela tem prazo? Depende. Neste exemplo que eu trago, foram 3 meses. Nós trabalhamos por 3 meses para ajustar o intestino, para corrigir estilo de vida. Quando nós alcançamos as idas ao banheiro diariamente, foi aí que nós integramos os procedimentos estéticos convencionais. E olha só com esse ajuste, inclusive natural naquele organismo, já perdeu peso, já perdeu medida. Só com uma mínima correção que foi feita. Então, claro, né, que eu fui reproduzindo com todos os outros. Hoje, todos que me procuram sempre vêm acompanhados. Se tem exames, eu peço para que tragam esses exames. Se não tem, nós fazemos uma análise clínica com biorressonância magnética, onde eu também faço ali uma abordagem do histórico daquela pessoa. Então é feito ali toda uma análise clínica a respeito daquela pessoa. Olha só, ela está me procurando para procedimento estético, de embelezamento, é uma pessoa saudável, né? Só que quando eu faço a anamnese, eu já identifico ali junto com ela que se existe uma queixa, uma situação inestética, é claro que também existirá um fundo de um início de desequilíbrio que pode evoluir para algum tipo de patologia. Então eu já consigo abordar na causa. Os resultados mudaram completamente, hoje eu tenho resultados maravilhosos com todos, resultados onde eu levo muita verdade, onde eu levo muita transparência, eu explico isso de uma forma que a pessoa entende e ela se vê sendo atendida de uma forma completamente diferente de tudo que ela já encontrou lá fora. É isso que eu escuto, inclusive. Então eu tenho um feedback muito positivo, de uma melhora contínua, uma melhora que vai acontecendo a cada sessão. Então, ou seja, eu falo hoje de pessoas realmente satisfeitas com o tratamento que eu proponho para elas. E foram elas que me convenceram a fazer o que eu estou fazendo agora, falando com vocês. Porque de tanto escutar que nunca vi ninguém trabalhar como você trabalha, Adriana. Ninguém faz o que você faz. Adriana, eu fui lá numa clínica porque estava me incomodando, né? A gordurinha ali nos flancos. E falaram para mim fazer aplicação de enzimas, usar um equipamento que tiraria ali aquela gordurinha.
Mas ninguém nunca perguntou como é que estava a minha saúde. Ninguém nunca me perguntou a respeito dos remédios controlados que eu estava tomando. As pessoas não perguntam. E você fez todas essas perguntas, você trata de uma forma completamente diferente. E, poxa, as pessoas precisam saber, as pessoas precisam conhecer seu trabalho. Aí eu fiquei assim, teve um dia que eu fiquei pensando a respeito, né? Eu falei, poxa, vou fazer então, né, divulgação do que eu faço para o consumidor final, para as pessoas, né, que realmente precisam. Mas aí eu vou ter uma capacidade limitada de atendimento, eu não consigo atender todo mundo que me procura, né? Hoje mesmo eu tenho uma agenda muito limitada, muito mesmo. Né? Tanto que minha equipe está em processo de crescimento justamente para que eu possa me dedicar, inclusive, muito mais a casos pontuais e a vocês, né? Que buscam aqui a minha ajuda também nas práticas de vocês. Então, olha só, né? Quando ouvindo esses feedbacks, né, e com essas questões, né, para poder reproduzir, porque eu falei, poxa, é justo que eu reproduza mesmo, porque eu sei que muitos profissionais não têm esse conhecimento, nós não temos essas informações, esse direcionamento na faculdade, nos cursos técnicos. Não temos. Nós estamos ali para aprender a respeito de tudo que compõe a grade daquele curso. Ponto. Só que eu trabalho de uma forma onde eu associo, de forma global. E foi aí que, refletindo a respeito desses feedbacks recebidos pelas pessoas que eu cuidei, é que eu resolvi levar aos profissionais o meu conhecimento, a dividir com os profissionais. Porque se nós nos unirmos para cuidar de uma forma integral, para cuidarmos de uma forma integrativa das pessoas, nós vamos ajudá-las muito, nós vamos ajudar muito mais pessoas do que eu sozinha conseguiria se eu só atingisse o público final. Então, eu estou convidando você, profissional, agora que eu contei aí a minha história, estou te convidando a refletir sobre isso, a um cuidado que vai muito além da estética superficial, a um cuidado que começa na causa. Por que aquela pessoa está com essa disfunção? O que eu, como profissional da saúde, com o conhecimento que eu tenho, posso fazer para ajudar essa pessoa genuinamente? É isso que eu quero transmitir e quero te ajudar. Quero multiplicar tudo isso, quero levar a você essas técnicas que eu aprendi ao longo desses últimos anos e que fazem toda a diferença nos meus atendimentos. E quero deixar o meu legado, passar adiante, e esse hoje é o meu propósito de vida, e ajudar ainda mais pessoas. Dar mais saúde, mais qualidade de vida, além da beleza que elas buscam.